No capítulo 66 de Isaías, nós vemos ainda uma tarefa para o povo de Deus, uma função do povo de Deus, que era de pregar. Pregar o Deus Criador do céu e a terra. Pregar um Deus Salvador. Um Deus, o único Deus. Pregar naquele mundo de tantos deuses falsos. Pregar o Deus verdadeiro, o único Deus, o Senhor Criador. Se nós olharmos os versos 19 e 20 de Isaías 66, a gente vê a função. Diz assim: porém entre vós sinal, e vocês vão às nações. E no verso 19, no finzinho, diz assim: anunciarão a minha glória entre as nações. E agora no verso 20, nós temos um verso interessante. Ele diz assim: tirarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor. É um presente para Deus trazer pessoas convertidas. Um presente por Deus sobre cavalos, em carros, em liteiras, sobre mulas, sobre dromedários, todos ao meu santo monte. Como os filhos de Israel trazem ofertas, as suas ofertas de cereais em vasos limpos à casa do Senhor. Ora, trazer pessoas convertidas, converter pessoas, trabalhar para a conversão de pessoas, era um presente para Deus. E veja, irmãos, ele fala aqui, pode trazer de mula, de dromedário, em carro, em liteira, por todos os meios de transporte conhecidos naquele tempo. Eles deviam trazer os convertidos. Isso podemos transpor para nós hoje, irmãos. Que meios a gente tem para trazer pessoas a Cristo? A gente tem literatura impressa, a gente tem vídeos, a gente tem internet, a gente tem WhatsApp, a gente tem uma série de coisas. Uma série de meios para trazer pessoas como presentes para Deus. Ofertas ao Senhor, são ofertas ao Senhor. Quer dar uma oferta ao Senhor? Trabalhe para a conversão de pessoas. Mas veja aí, né, irmãos, agora impressionante, no verso 21, ele diz assim: e também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Ora, o Senhor ia tomar dos estrangeiros para sacerdotes e levitas. Isso era uma revolução, irmãos. Isso era uma revolução eclesiástica, uma revolução da igreja, uma revolução da adoração. Porque aquilo que antes era prerrogativa somente dos judeus, o Senhor estava estendendo aqui agora aos estrangeiros. Veja, não era nem só para os judeus. Para trabalhar no templo tinha que ser da tribo de Levi. E para ser sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão. Mas agora ele está dizendo assim: eu vou pegar esses estrangeiros que vão vir como oferta e eles vão servir no templo. Vão estar em igualdade de condições na igreja. Vão servir no templo. Veja lá, irmãos, como foi agora que isso aconteceu, como isso aconteceu com a igreja cristã. 700 anos depois de Isaías, depois que o Senhor Jesus veio a essa terra, cumprindo a profecia de salvação, a profecia de remissão dos nossos pecados, de redenção. Veja lá, por favor, no livro de Colossenses, capítulo 20, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 23. O apóstolo Paulo falando: e que é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, irmãos: naquele momento histórico, naquelas décadas após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o evangelho havia sido pregado em todo o Império Romano. Toda a região ali da Europa e da Ásia Menor e da Palestina, norte da África, o evangelho havia sido pregado nessa região. E o apóstolo fala assim: toda a criatura que há debaixo do céu. Essa era a função da igreja, e essa, irmãos, é a função da igreja hoje. Veja comigo, por favor,
o livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. 9 e 10 de 1 Pedro 2. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Para que é que fomos chamados, irmãos? Para que é que somos eleitos? Somos raça eleita? O verso diz: para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para divulgar o evangelho. E veja ainda o verso 10. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eleição divina para o serviço missionário. Nós devemos anunciar, como diz lá, como falou lá em Isaías, com todos os meios de transporte ou com todos os meios de comunicação. A pregação pelo rádio, TV, pela internet, as escolas, a assistência social, os hospitais, a literatura. Tudo isso para testemunhar. Tudo isso para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas qual é, irmãos, o melhor jeito de propagarmos o evangelho? Lembram-se, nós lemos ainda nessa semana, o Senhor ia dar um sinal, o sinal ia ser a alegria, o sinal ia ser as bênçãos. O sinal ia ser o testemunho pessoal daquele povo, o testemunho pessoal daquele povo que ia se constituir no testemunho nacional da nação hebraica. Nós agora somos povo de Deus, irmãos. Nós devemos anunciar, nós alcançamos a misericórdia, nós recebemos a sua misericórdia. E por isso, irmãos, nós somos povos felizes. Nós temos que ser povos felizes. Nós temos que dar testemunho, nós temos que ser amoráveis, nós temos que ser compassivos. Nós temos que ser tolerantes, pacientes. Nós temos que ser honestos, absolutamente honestos. Nós temos que ser perdoadores. Nós temos que amar ao próximo, cuidar do próximo. Nós temos que promover a justiça social. Esse é o nosso testemunho, irmãos. Sabe qual é o melhor testemunho que você pode dar? A maneira como você cuida da sua família, como você se relaciona com a família, como você se relaciona com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, como você se relaciona no trabalho. Esse é o testemunho, irmãos, que as pessoas têm que olhar e falar assim: aquele fulano, aquela mulher, aquela moça é crente. Há uns anos atrás, irmãos, isso parecia até esquisito. A fulana era crente, falava de uma maneira depreciativa. Hoje, irmãos, nós devemos nos orgulhar que alguém nos diga e fala assim: você é crente? Sou crente no Senhor Jesus Cristo, sou crente na salvação do Senhor Jesus Cristo, sou crente no Evangelho, sou crente no sangue de Jesus que foi derramado para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser justificado e redimido. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nos faça líderes de adoração, missionários, propagando as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme lá em Pedro 2, verso 9. Que Deus abençoe a todos nós. Quero aproveitar, irmãos, pedir a todos que orem, por favor, por todos os nossos irmãos que estão acometidos de Covid, os nossos irmãos que estão hospitalizados, orem também por aqueles que já perderam alguns dos seus queridos para essa doença. Senhor, oramos, vamos orar todos. Vamos orar por todos que estão necessitando nesse momento. Vamos orar para que eles tenham estabilidade emocional, estabilidade espiritual e força física, Senhor, para vencer esses dias. Vamos contando com a oração de todos nós.